Fala galera, beleza? Aqui é o Gustavo, espero que todos estejam bem. Vamos dar sequência à leitura do Evangelho de João aqui na Bíblia de Estudos Swindoll, na nova versão transformadora, capítulo 10, se não me engano, exato. Então, fora o capítulo 10, a gente tem algumas notas de estudo e tem um quadro de estudo aqui também, que é o Ovelhas Sinceras. Então vamos lá. Capítulo 10. O bom pastor e suas ovelhas. Eu lhes digo a verdade: quem entra no curral das ovelhas às escondidas, por sobre a cerca, em vez de passar pela porta, é certamente ladrão e assaltante. Mas quem entra pela porta é o pastor das ovelhas. O porteiro lhe abre a porta, e as ovelhas reconhecem sua voz e se aproximam. Ele chama as suas ovelhas pelo nome e as conduz para fora. Depois de reuni-las, vai adiante delas e elas o seguem porque conhecem sua voz. Nunca seguirão um desconhecido. Antes, fugirão dele, pois não reconhecem sua voz. Os que ouviram Jesus usar essa ilustração não entenderam o que ele quis dizer. Por isso ele a explicou. Eu lhes digo a verdade, eu sou a porta das ovelhas. Todos que vieram antes de mim eram ladrões e assaltantes, mas as ovelhas não os ouviram. Sim, eu sou a porta. Quem entrar por mim será salvo. Entrará e sairá e encontrará pasto. O ladrão vem para roubar, matar e destruir. Eu vim para lhes dar vida, uma vida plena que satisfaz. Eu sou o bom pastor. O bom pastor sacrifica a sua vida pelas ovelhas. O empregado foge quando vê um lobo se aproximar. Abandona as ovelhas porque elas não lhe pertencem e ele não é seu pastor. Então o lobo as ataca e dispersa o rebanho. O empregado foge porque trabalha apenas por dinheiro e não se importa de fato com as ovelhas. Eu sou o bom pastor, conheço minhas ovelhas e elas me conhecem, assim como meu Pai me conhece e eu o conheço. E eu sacrifico minha vida pelas ovelhas. Tenho outras ovelhas que não estão neste curral. Devo trazê-las também. Elas ouvirão minha voz e haverá um só rebanho e um só pastor. O Pai me ama, pois sacrifico minha vida para tomá-la de volta. Ninguém a tira de mim, mas eu mesmo a dou. Tenho autoridade para entregá-la e também para tomá-la de volta, pois foi isso que meu Pai ordenou. Quando Jesus disse essas coisas, as opiniões dos judeus a respeito dele se dividiram outra vez. Alguns diziam: ele está possuído por demônio ou está louco. Por que ouvi-lo? Outros diziam: ele não fala como alguém que está possuído por demônio. Pode um demônio abrir os olhos dos cegos? Jesus afirma ser o Filho de Deus. Era inverno e Jesus estava em Jerusalém na celebração da festa da dedicação. Ele caminhava pelo templo, na parte conhecida como Pórtico de Salomão, quando os líderes judeus o rodearam e perguntaram: quanto tempo vai nos deixar em suspense? Se você é o Cristo, diga-nos claramente. Jesus respondeu: eu já lhes disse, e vocês não creram em mim. A prova são as obras que realizo em nome de meu Pai. Mas vocês não creem em mim, porque não são minhas ovelhas. Minhas ovelhas ouvem a minha voz. Eu as conheço e elas me seguem. Eu lhes dou a vida eterna e elas nunca morrerão. Ninguém pode arrancá-las de minha mão, pois meu Pai as deu a mim, e Ele é mais poderoso que todos. Ninguém pode arrancá-las da mão de meu Pai. O Pai e eu somos um. Mais uma vez, os líderes judeus pegaram pedras para atirar nele. Jesus disse: por orientação de meu Pai, eu fiz muitas
boas obras. Por qual delas vocês querem me apedrejar? Eles responderam: não vamos apedrejá-lo por nenhuma boa obra, mas por blasfêmia. Você, um simples homem, afirma que é Deus. Jesus respondeu: as próprias escrituras de vocês afirmam que Deus disse a certos líderes do povo: eu digo, vocês são deuses, e vocês sabem que as escrituras não podem ser alteradas. Portanto, se aqueles que receberam a mensagem de Deus foram chamados de deuses, por que vocês consideram blasfêmia quando eu digo: eu sou o Filho de Deus? Afinal, o Pai me consagrou e me enviou ao mundo. Não creiam em mim se não realizo as obras de meu Pai, mas, se as realizo, creiam na prova, que são as obras, mesmo que não creiam em mim. Então vocês saberão e entenderão que o Pai está em mim e que estou no Pai. Novamente, tentaram prendê-lo, mas ele escapou e os deixou. Foi para o outro lado do Rio Jordão, perto do lugar onde João batizava no início, e ficou ali por algum tempo. Muitos o seguiram, comentando entre si: João não realizou sinais, mas tudo o que ele disse a respeito deste homem se cumpriu, e muitos ali creram em Jesus. Vamos às notas. Escolha sua porta. João 10:9. Faça uso de discernimento ao escolher sua porta. Sabe por quê? Porque todas as outras o levarão para o deserto. Você não estará salvo, estará perdido, não encontrará pastagem, encontrará esterilidade, ficará preso. Só Jesus é a porta para a vida. Vida plena. João 10:10. O bom pastor diz: eu vim para lhes dar vida, uma vida plena, que satisfaz. Jesus veio para dar vida. Ele quer que você desfrute da vida. Ele não usa o sentimento de culpa para manipulá-lo. Ele não mantém sobre sua cabeça uma espada de advertência ou de legalismo que diz que você deve sempre fazer isso, aquilo ou aquilo outro. Em vez disso, ele abre a palavra, que é a pastagem do rebanho de Deus, e diz: alimente-se aqui, aprenda, cresça, coma, beba, desfrute de minha verdade. Fazer isso é o segredo de uma vida plena que satisfaz. O bom pastor. João 10:11. Jesus diz: eu sou o bom pastor, o oposto de um pastor infiel. Ele é o pastor que conforta, que ama, que conhece suas ovelhas e cuida delas. É por isso que ele é o bom pastor. Não só isso, ele também sacrifica de bom grado sua vida pelas ovelhas. Um com o Pai. João 10:30. Jesus é um com o Pai. Ele é o Senhor da eternidade, é Senhor desde o passado mais remoto, é o Senhor dos decretos divinos, é a divindade que se tornou humanidade. Os lábios que choraram ao deixar o ventre de Maria na manjedoura de Belém foram os próprios lábios que formularam as palavras da criação. A vida preciosa que ela segurava nas mãos enquanto olhava dentro daqueles olhos era uma vida que carregava a natureza da eternidade passada. Era o próprio Deus em forma de bebê. E agora, o quadro de estudo: Ovelhas Sinceras. João 10:27-30. O bom pastor chama as pessoas sob seus cuidados de ovelhas. Ser uma de suas ovelhas não é um direito que você faz por merecer, nem uma recompensa que você conquista. É um presente que você aceita. Jesus estende sua oferta. Seja uma de minhas ovelhas. Siga-me. Algumas pessoas pensam que pertencem a Jesus, mas não o seguem verdadeiramente.
Em outras palavras, não são ovelhas. Podemos identificar nesta passagem 4 traços de ovelhas legítimas. Veja se eles se aplicam a você. Em primeiro lugar, ovelhas são sensíveis. Minhas ovelhas ouvem a minha voz. João 10:27. Não se trata de um tipo místico de audição. Trata-se de um entendimento profundo que se baseia em escutar a palavra de Deus, permanecer sensível ao Espírito de Deus e perceber a obra de Deus em sua vida. Se você é uma ovelha de Jesus, então pode dizer: Deus me disse isso em sua palavra, ou Deus me mostrou aquilo, com seriedade, porque sabe que é verdade. As ovelhas são sensíveis à voz do seu pastor. Se você não é sensível à voz do bom pastor, é bem provável que não seja uma de suas ovelhas. Segundo, ovelhas são obedientes, elas me seguem. João 10:27. Ovelhas ouvem a voz do seu pastor e, em seguida, seguem e obedecem. Se você não estiver interessado em ouvir a voz de Deus para que possa seguir o caminho da obediência, é bem possível que jamais tenha sido um membro de seu rebanho. Terceiro, ovelhas são confiantes. Ovelhas conhecem a voz de seu pastor e, ao ouvir e obedecer, estão certas de que estarão em segurança. Os membros do rebanho do bom pastor têm confiança de que estão no caminho da vida eterna e de que jamais morrerão. João 10:28. Vocês têm vida eterna a partir do momento em que recebe a Cristo. Isso traz confiança, seu destino está definido. Certa vez, realizei o culto fúnebre de uma pessoa que eu mal conhecia, perante um grupo de pessoas que eu nunca tinha visto, mas eu sabia que aquele que estava sendo enterrado conhecera a Cristo no início de sua vida e o seguira todos os seus dias. Então tive a alegria de compartilhar a certeza do crente. Esse foi o tom de toda a mensagem que preguei na igreja. Então, junto ao túmulo, apresentei a mesma mensagem da certeza. Quando você sabe como morrer, sabe realmente como viver. A vida toda daquele homem havia girado em torno disso. Apenas alguns segundos depois de eu haver terminado a mensagem, um homem se aproximou de mim e disse: eu daria tudo que possuo por esse tipo de certeza. Tudo. As ovelhas do bom pastor têm essa confiança. Quando a morte chega, não há nenhuma dúvida, ausente do corpo, presente com o Senhor. Em quarto lugar, as ovelhas estão seguras. Ninguém pode arrancá-las de minha mão. João 10:28. A partir do momento em que recebe Jesus Cristo como seu pastor, você está nas mãos do Senhor. O Filho de Deus o protege. Você está seguro. Uma das partes mais incríveis da mensagem da salvação é a sua verdade inerente segundo a qual você está seguro. Se não for sensível à voz de Deus, se não for obediente e se não tiver a confiança de que, caso morra nesse instante, você está destinado a estar com Cristo eternamente, então você não está seguro. Você não é capaz de dizer: estou nas mãos do Senhor. Se isso descreve você, exorto-o a aceitar o convite do bom pastor e tornar-se uma de suas ovelhas. Amém, Senhor. É isso, gente. Chegamos aqui ao final do capítulo 10. Amanhã, na sequência, o capítulo 11. Espero que todos tenham uma excelente tarde e que Deus abençoe a vida de cada um de vocês.